Oi, oi! Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você tá assistindo essa live. Ai, dei bobeira aqui. Mas seja bem-vindo se você tá vendo a reprise, seja bem-vindo se você tá assistindo comigo ao vivo aqui. Já vi que tem pessoinhas. Manda boa noite pra mim. Oi, Helenice, seja bem-vinda. Deixa eu só abrir aqui no Ibrahim também, porque eu me embananei. Ó, peraí. Deixa eu ligar no Ibrahim também. Pronto, estamos ao vivo no Instituto Brasileiro de Enfermagem e também pelo meu perfil pessoal aqui. Sejam todos bem-vindos. Val, quem mais? Ju, Bianca, quem mais está aqui? Bruna. Boa noite, Alessandra, Aquino. Boa noite, pessoal do Instituto Brasileiro de Enfermagem. Sejam todos bem-vindos. E olha só, eu tenho um monte de assunto para falar com vocês hoje, então eu não vou poder ficar fazendo a nossa horinha, até porque já são 8 horas. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Suelen. Cadê quem mais? Alcione. Ai, que bom que você está gostando, Helenice. É a última, olha isso, é a última, gente. Acabou, já era, game over. Oi, Carla, não esqueci de você não, viu? Vi sua mensagem, eu não esqueci, pode ficar tranquila. É porque a gente tá... inclusive, vamos embora começar, né? Tem alguns assuntos. Primeiro, quem fez a inscrição e ganhou como bônus o e-book 249 dinâmicas de grupo para equipes de enfermagem, quem fez, relaxe aí, porque se você não recebeu ainda, você vai receber, tá bom? A gente não conseguiu enviar até hoje, como eu tinha prometido. Coronavírus, gente, tá tudo uma bagunça na vida. Mas a gente vai trabalhar no plantão amanhã para todo mundo receber ainda esse final de semana, tá? Então pode ficar tranquila que você recebe até amanhã. Se não receber, manda mensaginha para mim. Manda, que aí eu vou ver o que tá acontecendo. Tem gente no perfil do Ibrahim falando que não tá entrando no meu pessoal. Tá sim, Deise, eu tô ao vivo nos dois, eu acho. Não tô? Tô sim. Pode ir lá, vai lá no meu também, tá lá. E aí, então, primeiro aviso é esse. Se você fez a sua inscrição e não recebeu o e-book, fez a sua inscrição até o prazo, né? Eu te dei o prazo lá para você fazer a inscrição para você conseguir ganhar o e-book. Se você fez e não recebeu ainda, relaxa. Amanhã, depois você vai receber. Você vai receber, relaxa. Só porque tá tudo muito corrido aqui. A gente tá com restrição de um monte de coisas aqui por causa da pandemia. Aqui também, né? Segundo assunto. Ai, que bom, que legal, Bárbara. Que bom. Seja bem-vindo, Renato. Oi. Segundo assunto. Eu fiz uma enquete na semana, depois da última live, para falar sobre... para saber de vocês o que vocês acham, porque essa é a última, vocês estão sabendo, né? É a última, acabou, game over, acabou, não vai ter mais live. Pelo menos não na programação. Só que aí eu tava pensando no que eu vou fazer da vida sem vocês na semana que vem. Eu já comecei a ficar sentindo falta de vocês. Olha só que tenso. E aí eu tava pensando ontem em qual vai ser a estratégia, o que eu vou inventar para poder voltar para falar com vocês aqui na semana que vem. E aí, tem concurso cultural hoje não, acabou o concurso. E aí eu fiquei pensando que eu vou fazer a semana que vem uns testes com os stories. Então assim, semana que vem é bem provável que não tenha live, mas vai ter story com conteúdo, tá bom? Vai ter story com conteúdo, tipo os conteúdos da live. Conteúdo assim, de sentar para poder pegar papelinho, caneta e anotar, porque vai ser coisa que transforma. Então, a semana que vem eu vou fazer story todo dia de conteúdo. Por quê? Eu fiz a enquete ontem para saber se vocês preferiam live ou story. E aí depois... eu não pensei direito na hora que eu fiz essa enquete, porque vocês só tiveram a experiência da live, então a live tá ganhando. Mas o story também é legal, então eu resolvi, vou fazer de novo. Nós fizemos uma semana de live, agora vamos fazer uma semana de story, e aí eu faço a enquete de novo para perguntar o que vocês preferem. Vocês que mandam, eu tô por conta, tá? Esse é o segundo aviso. E o terceiro aviso é que se a gente chegar a 150 pessoas no meu perfil aqui, a gente tá pelo Ibrahim e a gente tá pelo meu perfil do Instagram. Se a gente chegar a 150 pessoas assistindo a live no meu perfil do Ibrahim, não, porque eu divulguei pelo meu. Se a gente chegar a 150, todo mundo que fez inscrição no curso Gestão de Conflitos vai ganhar um bônus secreto, um bônus extra, que nem estava programado e que eu inventei hoje. Então,
Se chegar a 150, eu falo qual é o bônus secreto que vocês que fizeram a inscrição vão ganhar. Se não chegar a 150, já era. Balbal, vocês não vão saber e nem vão ganhar nada. Então, o que eu tô falando para fazer? Então, qual é a dica para vocês? Convida os amigos, chama o povo para vir assistir, manda aí no aviãozinho para todo mundo, chama o povo para vir para cá, porque se a gente chegar a 150 no meu perfil, a gente consegue, eu vou dar um bônus extra. E ó, não é por nada não, mas assim, foi bem legal. É bem legal a ideia que eu tive. Porque é uma coisa que vai complementar totalmente o que vocês vão aprender no curso Gestão de Conflitos. É bônus mesmo, é tipo assim, ó, aquela 1 milha a mais que eu vou dar. Eu pedi, vocês vão andar comigo durante 1 quilômetro, eu vou ajudar vocês a chegar a 2 quilômetros, 1 milha a mais, tá? Então, chama os amigos aí, manda no grupo do WhatsApp, manda o link, sei lá. Se chegar no piquinho lá, tem 57, chegar a 150, aí eu dou o bônus extra pra turma que fez inscrição agora. Vamos começar com o conteúdo? Hoje é importante, ó. Hoje a gente vai falar sobre chefes difíceis. A gente falou sobre vários tipos de conflitos que podem acontecer nas equipes de enfermagem. A gente no primeiro dia falou sobre conceito de conflito, o que é a gestão do conflito. A gente falou que conflito não é só quando tem uma briga, né? Não é uma discussão. Conflito é qualquer situação em que pode alterar o clima organizacional, inclusive um colega que chega atrasado, inclusive um colega que está fazendo corpo mole, um colega desmotivado, isso tudo é conflito e o enfermeiro precisa lidar. A gente falou, eu falei o tempo inteiro, que o enfermeiro precisa assumir essa posição para gerenciar os conflitos, não só porque isso vai ser fantástico para a equipe, não só porque isso vai ser fantástico para o cliente, para a instituição, mas também porque vai ser fantástico para você. Não, como se não bastasse o fato de você ter a sua saúde mental restabelecida, porque você vai saber lidar com os conflitos, mas a sua carreira também vai dar um boom, vai decolar. Por quê? Porque as pessoas vão te referenciar como alguém que sabe gerenciar conflito. E isso torna você um profissional diferenciado. Deixa eu deixar no mudo aqui. Faz de você um profissional diferenciado, entenderam? Então, isso tudo eu falei no primeiro dia. No segundo dia de live, que foi a terça-feira, a gente falou sobre os tipos de conflito, não, como é que foi? Os tipos de colaborador difícil que podem existir. E aí eu falei sobre cada um dos tipos de colaborador, falei sobre 5, e aí falamos sobre cada um, falamos quais são os comportamentos que eles têm e como que você pode lidar com aqueles comportamentos para que aquilo que está acontecendo ali não prejudique o serviço e você consiga se contornar aquela situação. Na quarta-feira eu falei sobre panelinha, falei sobre fofoca e falei sobre desmotivação. Então eu mostrei para vocês que existem formas de lidar, tem como lidar com fofoca, com desmotivação, tem como lidar com panelinha dentro do setor e por isso para isso você precisa aprender como fazer. Não dá para chegar lá achando que você vai ter superpoderes ou que você é um iluminado aí que vai conseguir atuar de forma espontânea, resolvendo todos os conflitos, porque vai correr o risco de você causar problemas maiores. Então a gente falou sobre esses 3 problemas, esses 3 conflitos que são os mais comuns e os que dão menos resultado, né? Os que provocam maior perda dentro do serviço. E ontem, quinta-feira, eu falei sobre os erros e acertos na gestão de conflitos. Eu falei sobre 5 erros que você não pode cometer, porque se cometer o conflito, que era uma bolinha, uma tempestadezinha virar uma chuvinha vira uma tempestade gigante. E aí acaba piorando a situação. Lembram? Quem estava aqui na plantão? Quem estava aqui na aula de ontem? Quem foi que assistiu? Lembra dos... Não precisa lembrar não, mas vocês viram que eu falei dos 5. Quem estava na aula de ontem? Coloca eu aí pra mim no comentário, tá? Por favor. Eu tô vendo que a Samira tá perguntando. Gente, eu esqueci de avisar. As inscrições para fazer pro curso de gestão de conflitos para enfermeiros com desconto de R$100, ela vai até hoje meia-noite. Então, para fazer a sua inscrição, você tem até hoje, dia 22 de maio, à meia-noite, e aí você ganha R$100 de desconto. Meia-noite o cupom de desconto não vale mais, e aí ele volta pro valor normal, que é de R$397. Hoje, até meia-noite, você ainda faz ele por R$297, para quem ainda tá querendo se cadastrar aí. Quem tá deixando pra última hora aí, tá dando bobeira, tá? Daqui a pouco o negócio vira
E aí você vai ter que pagar mais caro para participar do curso. Aí tô vendo que tem um monte de gente que participou da aula ontem. Sextou, né? Hoje sextou, hoje é um dia mais complicado para participar de live. Mas vamos embora. Vamos falar sobre os chefes difíceis. Existem vários tipos de chefes no mundo. A gente vai falar chefe aqui, qualquer pessoa que seja seu coordenador, seu diretor, seu gerente, pode ser, quer ver, o supervisor, alguém que está dentro do nível hierárquico da sua instituição aí, um nível acima do seu, tá? E aí, como esse nível, ele é um chefe seu, ele é um nível acima do seu, eu chamei ele de chefe porque ele está apresentando comportamentos que não são de líder. Então, na verdade, a gente vai falar sobre a pessoa que está acima de você dentro da empresa e apresenta um comportamento difícil. Quem nunca, né? Quem nunca teve um chefe difícil? Na verdade, quem não tem ou não teve, certamente vai ter. Então, a gente tem problemas com chefia, o enfermeiro ter problemas com chefia é muito comum. E esses problemas normalmente causam danos muito graves, inclusive danos a gente também. Vamos falar quais são os comportamentos desses chefes. Vamos ver se vocês associam aí o que eu vou falar aqui com as pessoas que se conhecem. Quais são os comportamentos que mostram que aquele é um chefe difícil? Primeiro, o chefe que faz perseguição. Aquele chefe que ele parece que ele tá no seu pé, parece que ele só vê as coisas erradas que você faz, parece que ele fica em cima, inclusive olhando o que você faz fora do trabalho horário de serviço, olhando você nas redes sociais, ele tá te perseguindo, ele tá querendo a menor brechinha para poder te expor. Esse é o principal chefe, e a gente chama esse chefe de chefe malvado, né? Eles ficam stalkeando os colaboradores. Eu tive uma chefe, eu vou falar porque ela não tá assistindo aqui, mas depois a gente até já resolveu este problema, mas eu tive uma chefe que no começo, quando eu era crua, né, priá, era assim, ó, eu sentava para fazer a minha evolução no computador, aqui, imagina que eu tô no computador, ela ficava aqui atrás. Ela ficava aqui olhando o que eu tava escrevendo. Isso me dava um nervo, que eu começava a suar. Ai, tinha um tempo que eu não lembrava disso. Isso me dava um nervo. Teve uma vez que eu tava passando epicutâneo. E aí eu tava, todo mundo conhece esse procedimento, né? É um catéter que a gente passa. E aí eu tava toda paramentada, tudo mó calor. E eu tava fazendo esse epicutâneo, eu tinha feito o curso já há algum tempo, mas era um recém-nascido, era uma criança com veias bem difíceis, então eu tava bem tensa ali, todo mundo tenso por causa daquele procedimento. E eu lembro, eu passando o epicutâneo, maior sofrimento, suando, e a mulher aqui atrás de mim, aqui no meu cangote, respirando em cima do meu pescoço. Isso é muito ruim, né? Esse chefe, ele demonstra falta de confiança no colaborador. Então, você se sente o tempo todo testado, tá sendo o tempo todo analisado, avaliado. A gente tem que atuar como supervisor e tem os momentos certos de realizar a avaliação. As avaliações, elas têm que ser em momentos definidos, pré-definidos, inclusive. E aí, esse tipo de chefe, que é o chefe que ele é o perseguidor, né? Ele acaba fazendo uma avaliação o tempo inteiro. A gente se sente pouco à vontade. Sabe aquele negócio da gente calçar a luva ao estéreo certinho? Na hora que o chefe tá perto, dá tudo errado, contamina. É isso que acontece. Então, não faz bem ter um chefe desse tipo. Chefe que faz perseguição, que fica stalkeando, que fica em cima, que não demonstra confiança no seu trabalho, é um tipo de chefe difícil. Segundo tipo de chefe difícil é o que favorita as pessoas. Pode ser que ele esteja favoritando pessoas que estão lá há mais tempo com ele, pode ser que ele tenha como favoritos pessoas que são do mesmo nível hierárquico dele, ou que são amigos de quem ele tem interesse, ou que são mais comprometidos até com o serviço disponíveis do que você. Então, esse chefe que tem favoritos dentro da instituição, ele acaba sendo um chefe difícil também, porque ele, num conflito, ele
tende a levar o negocinho ali pro lado do favorito dele. Se tiver um embate, se tiver algum problema com o favorito, corre o risco de você ser prejudicado não por uma avaliação impessoal, como deve ser, mas por uma avaliação totalmente relacionada ao fato dele ter um favorito. Isso é muito comum nos lugares que tem favoritismo por causa de política. Gente, é tenso isso que acontece. É fato que acontece e a gente vai falar sobre como lidar com eles também. Então, esses chefes que têm favoritos, eles são perigosos, entre aspas. Não, na verdade não são eles que são perigosos. Os favoritos são perigosos, né? Você tem que saber lidar com os favoritos aí, porque num problema que tiver, provavelmente você corre o risco de ser prejudicado. Esse é o segundo tipo de chefe difícil. O terceiro é aquele que não sabe fazer nada, que não faz nada, que não ajuda, que não está presente. Então, ó, se você tem um chefe que, como é que chama aquele povo que passa rapidinho e vai embora? É o tipo de chefe que não fica no setor, ele não sabe qual é a rotina direito, ele só passa por lá, ele não está disponível para você. Esse chefe também é o tipo de chefe difícil e você precisa aprender a se relacionar com ele, porque não tem jeito, a gente vai precisar se relacionar com o chefe, né? A gente depende dele, não tem como negar que a gente precisa dele. Para alguma coisa, em algum momento, a gente vai precisar. Então, esse chefe que não sabe, por exemplo, como que é a dinâmica do serviço e acaba delargando vocês lá no serviço, também no setor, né? Também é um tipo de chefe difícil e você tem que aprender a lidar com ele. Porque corre o risco de, na hora que você precisar, ele não estar disponível e, no final das contas, a culpa continua sendo sua, tá? Então, esse tipo de chefe que não dá valor ao funcionário, que não conhece o serviço, que nunca está disponível, que não é acessível, também é um tipo de chefe difícil. Quarto tipo de chefe difícil, ó. Eita, tem um povo tá só que lembra aí. Tá só que lembra, vai só associando, né? Eu sabia que ia ser assim. Eu vou falando, vocês vão surgir, ó fulano. Não coloca o nome de ninguém, não, por favor, não vai dar problema. Mas eu tenho certeza que vocês vão associando com as pessoas aí que vocês já passaram na mão, né? Olha só esse aqui. Esse é outro tipo, acho que eu tô no quarto, né? O quarto tipo de chefe é aquele que tem níveis elevados de estresse. Sabe aquele que por causa de uma bobaginha sai cuspindo maribondo e tudo quanto é canto? Eu achei muito engraçado porque eu recebi um direct hoje de uma seguidora e aí ela tava me contando justamente o caso do chefe dela, que era isso. Eu falei, você não pode perder a live de hoje, eu vou falar sobre isso. Porque o cara é o tipo que, por causa de um mínimo erro, ele perde o controle. Na verdade, assim, é função do líder corrigir, é função supervisionar, corrigir e orientar, beleza? Tá certo, confio, tudo bem, eu concordo com isso, é função. Agora, tem um jeito certo de fazer isso. Você não pode sair cuspindo maribondo, dando patada para todo lado e achar que isso é uma boa forma de corrigir, de orientar a sua equipe, seus colaboradores. Esse tipo de chefe que tem um nível muito alto de estresse, que fala alto, que grita, que se exalta até pelas coisas pequenas, ele é o tipo de chefe que mostra total desequilíbrio emocional. Esse colega precisa fazer um curso de inteligência emocional para aprender a se controlar. Imagina uma pessoa dessa trabalhando no pronto-socorro, o pau tá quebrando, o cara ainda tá gritando. Então, assim, na UTI, pelo amor de Deus, todo o silêncio, ambiente controlado. Então, esses profissionais, eles precisam se desenvolver inteligência emocional para aprender a dosar a forma de expressar essas emoções quando as coisas estão acontecendo. O chefe que tem esses níveis elevados de estresse também precisa dar uma pausa. Às vezes, o que ele precisa é só uma pausa. E aí a gente vai falar de como lidar, mas você tem que ver se isso é uma coisa constante ou se isso é uma coisa que está acontecendo esporadicamente. Lógico que se for uma coisa constante, esse rapaz precisa estudar um pouco de inteligência emocional para lidar com pessoas. Mas se for uma coisa esporádica, de repente ele só precisa de uma pausa e aí a gente vai lidar com isso de uma forma mais tranquila. Eu vou falar sobre isso já já. Tem aquele tipo de chefe também que tem... Manda o link para ele, viu? Do curso de gestão de conflitos. Ó, tem um tipo de chefe também que tem conversas inapropriadas. Esse chefe que tem conversas inapropriadas, ele é bem comum, era bem mais comum antes, agora, por causa de todo
toda a matéria sobre assédio dentro das instituições, dentro das empresas, esses chefes estão diminuindo, mas ainda existe. Então, quando você tem um chefe que tem aquele tipo de, às vezes, para ele se aproximar de você, sabe? Para ele tentar, ele tá querendo, na verdade, se aproximar, e ele acaba falando coisas que não devia, sendo íntimo demais, sendo indelicado com situações. Esse tipo de chefe também é um chefe difícil e você precisa saber lidar com ele, tá bom? Outro tipo de chefe é aquele colega que está sempre certo, nunca está errado, a opinião dele é a que vale, pronto, acabou. Conhecem alguém assim? Eu também já vivi com uma pessoinha desse jeito. Então, quando a gente está com um chefe que ele está sempre certo, por mais que você tenha argumentos, corre-se o risco de você ainda sair de lá como culpada do que aconteceu. Ou não tendo o resultado que você gostaria. O chefe que acha que está todo o tempo certo, ele já está errado desde o começo. Só nesse pensamento dele, ele já está errado. Dificilmente alguém está certo o tempo inteiro, né? Então, esse chefe que ele está certo o tempo inteiro é alguém muito difícil de lidar. Porque às vezes você tem uma ideia de melhoria e você fala para ele, mas ele não aceita, porque a ideia, primeiro, não foi dele. Corre o risco disso acontecer. E segundo, porque se ele aceitar, é como se ele estivesse sentindo que você é melhor do que ele. Então, ele se sente o tempo inteiro ameaçado pelas pessoas que têm ideias tão boas ou melhores do que as deles. E o pior é que esse tipo de chefe, quanto mais você se esforça, mais ele se esforça em ser difícil. Porque quanto mais você se esforça para mostrar serviço, para contribuir, para dar ideias, para ter iniciativa, mais ele se fecha para as ideias e para as sugestões que vão aparecendo. Esse é um tipo de chefe muito difícil. Também é muito difícil o chefe que é indeciso. O indeciso é aquele que de manhã ele vem te dar uma orientação. Aí depois do almoço ele vem te dar outra. E se for muito louco, ele ainda fala que não deu a de manhã, não. Já aconteceu? Eu tive também um desse. Esse foi na faculdade que eu dei aula. Era loucura, assim. Me dava uma orientação num dia, 2 dias depois era tudo diferente. E eu falei, vocês têm que me atualizar. Então, o chefe indeciso é aquele que fica mudando de ideia, mudando de opinião no meio do trajeto. Uma vez que você, como chefe, dá uma orientação, você precisa manter isso ou voltar atrás se tiver errado. Tá tudo bem se tiver enganado, se você mudou de ideia, tá tudo bem. Mas fazer isso o tempo inteiro, aí não dá. Esse chefe precisa aprender a organizar as ideias antes de dar a orientação, porque senão ele perde todos como é que fala, a reputação com os colaboradores. Essa minha chefe era muito estranho, assim, porque teve uma vez que eu ainda falei, não, pera, eu vou esperar, não vou fazer isso, não vou esperar uns 2 dias, porque ela vai voltar atrás. Ela vai mudar de ideia. E foi tiro e queda. Então, o chefe indeciso também é um chefe ruim. 2 últimos tipos de chefe para a gente ir para o que fazer, né? É o tipo de chefe inflexível, não precisa nem comentar, né? Um chefe que é inflexível, que não tem empatia, que as coisas não podem ser diferentes. Por exemplo, se está programado que vai acontecer assim, assim, assado, um líder normal, um líder que se preocupa com a equipe, está se capacitando, quando acontece de o que estava programado não acontecer, imediatamente o líder ele vai olhar a situação, analisar e refazer a programação com base na realidade que ele tem. Na hora que você se depara com uma situação que não era o previsto, você tinha um plano, o negócio não aconteceu como você planejou, o líder ele olha, analisa e traça um novo plano com base naquela realidade. O chefe tá lá, aconteceu, o negócio saiu do controle, não é do jeito que tá tendo, que tinha que ser. Ele perde as estribeiras, ele pira, ele fica revoltado, ele fala, não, tem que ser do jeito que a gente programou, volta lá, e fica batendo o pé que o negócio tem que ser do jeito dele. Esse chefe inflexível, ele é muito difícil trabalhar principalmente com ele, principalmente quando a gente está em setores onde a previsibilidade é diminuída. O que acontece na maioria das instituições hospitalares, né? Às vezes o pessoal dos PSFs, das clínicas, tem uma previsibilidade maior do que vai acontecer, uma programação, uma agenda, né? E aí
de repente não aparece tanto esse chefe, mas quando é uma instituição de saúde hospitalar, em que as coisas acontecem erradas, dá tudo errado o tempo inteiro e a gente tem que dar um jeito de resolver, esse chefe passa maus bocados. A gente passa maus bocados com ele também. E para finalizar os tipos de chefe que são difíceis, a gente vai falar do que é incentivo zero. Sabe aquele que você olha assim, que olha pra você assim e você pode ter se esforçado horrores no plantão, você tá suando, correndo, suor de tanto que você trabalhou. E ele fala, mas você não fez mais do que a sua obrigação? Oh. Mas se eu pego um desse. Imagina, você tá dando suor, você tá dando sua vida ali pelo hospital, você tá fazendo tudo, deixando de ficar com a sua família e no final ainda não é valorizado. Esse tipo de chefe que não valoriza o esforço do colaborador também é muito difícil de lidar. É um tipo de chefe difícil que a gente tem que aprender a lidar. E olha só, esse chefe de incentivo zero, ele pode estar, né? Ele pode ser assim por vários motivos, mas principalmente porque ele tem medo de perder o lugar que ele ocupa. Então, esse chefe é perigoso porque ele corre o risco dele diminuir o seu esforço, o seu trabalho o tempo inteiro. E olha, o líder, ele reconhece os resultados e ele reconhece o esforço. Mesmo quando não há resultado, se a pessoa se esforçou, o líder, ele fala, não, obrigada pelo seu esforço, tá? Tudo bem que eu vi que você não chegou no resultado, mas eu vi você se esforçando. Então, o líder, ele reconhece o resultado e o esforço. Ele valoriza, reconhece o resultado e o esforço. Esse chefe, ele só quer resultado. E mesmo quando há o resultado, o esforço de jeito nenhum, nem olha. Mesmo quando você entrega resultado, ele ainda acha que é mais do que a sua obrigação. E tudo bem que é mais do que a sua obrigação, tá certo. Vamos falar aqui entre nós, faz de conta que só tem nós dois aqui. Tá certo, assim, o certo é você fazer a sua obrigação ali. Entregar resultado é sua obrigação como profissional que foi contratado para isso, né? O hospital não te contrata para você fazer carreira, ele te contrata para você entregar resultados. Você faz carreira e a consequência é do quanto você está trabalhando ali. Mas tudo bem que é sua obrigação, mas o chefe deve estar incentivando você sempre a se desenvolver. Então, quando esse chefe, que é incentivo zero, aparece na sua vida, na sua carreira, você tem que tomar muito cuidado para não ser sabotado nas suas realizações profissionais. Dificilmente você vai ter uma carreira ascendente quando você está com um chefe desse jeito. Desmotiva, né? E como se não bastasse desmotivar os poucos resultados que você pode ter ali, você vai correr o risco deles ficarem ocluídos, opacos, não serem levados em consideração. Beleza? Entendemos? Vocês reconheceram aí os chefes que vocês já tiveram na vida? Foi captando aí? Tem mais algum que eu não falei, que vocês conhecem aí e querem comentar? Porque assim, chefe difícil a gente sabe que existe, né? E essas são os principais problemas dos chefes difíceis que a gente encontra por aí. E aí agora a gente vai falar de como lidar com essas pessoas, né? Com esses nossos superiores que apresentam esse tipo de comportamento. Como fazer com que este comportamento não nos afete, com que esses comportamentos não nos prejudiquem e a gente consiga lidar com isso. Mas antes, presta atenção aqui. Olha para mim aqui, agora que nós vamos fazer um exercício mental aqui. Olha só, eu falei dos chefes aqui e citei vários exemplos de chefes que são difíceis. E aí a gente está falando, e no começo dessa aula eu falei, a gente está falando de pessoas que são hierarquicamente superiores a você dentro da instituição, né? Que são pessoas a quem você precisa responder, certo? Agora eu quero que vocês sentem na cadeira do chefe. Vocês são chefes de pessoas. Será que você não está apresentando algum desses comportamentos que eu citei? E aí é para vocês fazerem uma reflexão aí. Será que você é o chefe que é tolerância zero? Incentivo zero? Será que você está sendo um chefe indeciso e não está entregando informações corretas para sua equipe? Será que você está sendo um chefe que não faz nada, que fica passando pelo setor, que todo mundo só te vê de passagem, que você não é acessível? Será que você não é o tipo de chefe que está tendo favoritos dentro do seu setor,
que tá perseguindo alguém por algum problema pessoal ou até profissional, mas que não está conseguindo se desvincular aquilo, está acabando perseguindo aquela pessoa. Então, será que você é o chefe que está sempre certo? Que não aceita a opinião dos outros? Que toda vez encontra problema no que as pessoas estão sugerindo, por exemplo? Então, antes da gente continuar falando como lidar com esses chefes, a gente precisa fazer uma reflexão. Será que eu sou o chefe difícil? Se eu perguntar, se eu pegasse o telefone agora, cadê o telefone? Tô usando o telefone aqui. Se eu pegasse o telefone agora e ligasse pro seu colaborador, pro última pessoa que trabalhou com você, no último plantão, e perguntasse para ele se você é um chefe difícil, o que ele diria? Que você é uma pessoa 100% chefe muito bom? Ou que de vez em quando você dá umas perseguidas, de vez em quando você tem uns rompantes lá de raiva, que de vez em quando você leva as coisas pro lado pessoal, não consegue separar o profissional e acaba tendo os favoritos. Então, a reflexão que eu quero que vocês façam agora, na metade dessa aula, é justamente: será que eu sou um chefe difícil? Será que eu sou uma pessoa difícil de lidar dentro do meu trabalho como supervisor, como líder da minha equipe? Pensem nisso, porque a gente falou aqui e vocês foram associando aí as pessoas que vocês já trabalharam. Mas se eu estivesse fazendo essa aula com sua equipe, será que eles iam lembrar de vocês? Será que ele ia pensar em você por alguma dessas coisas que eu falei aqui? Sabe? Então, essa reflexão a gente tem que fazer para que a gente não seja um chefe difícil. Ninguém quer ser um chefe difícil, tá? Então, beleza, reflita, não precisa colocar, não é para ter resposta, é você que vai pensar aí, será que eu tô sendo um chefe difícil ou não? Pensa, analisa e agora vamos aprender como lidar com essas pessoas. Eu preciso dar 10 dicas para você lidar com essas pessoas. Então vamos embora que não dá tempo de ficar lendo comentário não, tá? Daqui a pouco eu dou um jeito de ler comentários aí e responder vocês. Primeira atitude para você lidar com o chefe difícil. Primeira, e assim, tatua isso, gente, tatua na testa, faz uma correntinha, escreve, faz uma correntinha e escreve. Cachorro brigando. Ted! Meus cachorros brigando, gente, desculpa. Falta de educação, meu Deus do céu. Ô, mal educado. Ô, dó, machucado. Ê, bobinho. Vocês já viram meus cachorros? Eu tenho 2 cockers e uma poodle. E os cockers estão demais. Vamos, eles que estão brigando ali. Vamos lá. Primeira dica para lidar com o chefe difícil, e você precisa tatuar isso. Gente, quem tem a agenda, anota na primeira página. Quem tem celular, coloca um lembrete, pelo menos uma vez por semana, para esse negócio. Tem conflito aqui. Ai, Débora, foi ótimo. A Débora mandou. A Débora tá falando que tem conflito aqui pra eu lidar com o conflito. Ai, com esses dois aqui não tem jeito não, viu? Tem que deixar eles com a barriguinha cheia que eles não brigam. Já eu vou dar comida pra eles aí. É bom que aí quem vem fazer o curso, eu ensino como lidar com conflitos de cachorro também, porque aqui eu preciso lidar com conflitos de cachorro, viu? Vamos lá, pessoal, eu tenho muito conteúdo pra passar, ó. Primeira dica pra vocês lidarem com chefe difícil e que precisa ser tatuada. Coloca um lembrete no celular para despertar uma vez por semana com a frase que eu vou falar aqui para você. Tatua isso em algum lugar, anota na primeira agenda, a primeira página da sua agenda. Sei lá, coloca no espelho, em algum lugar para você olhar direto e lembrar. Presta atenção. Não leve para o pessoal. Não leve o que acontecer no seu serviço para o lado pessoal. Se você levar para o lado pessoal, você vai ficar ofendido, você vai se magoar. E esse tipo de sentimento dentro do ambiente profissional não serve para nada, não serve. Então, a primeira dica é não leva para o lado pessoal. Ele não está agindo aqui daquele jeito, o chefe não é difícil porque você está lá. Ele seria difícil com todo mundo, ele seria difícil com qualquer um que estivesse lá. E, infelizmente, está sendo com você, mas não leve para o lado pessoal, sabe? Tente não se magoar com o que acontece, porque ele é daquele jeito por um problema dele, não por um problema seu. É um problema que existe nele, não em você. Então, primeiro, não leve para o lado pessoal, tá bom?
Quando você leva pro lado pessoal, você se magoa, você se ofende, e esse tipo de sentimento faz com que a gente tenha reações inapropriadas. É difícil, Tainá. Tayana, é difícil. Eu sei que é difícil. É um exercício diário. Por isso que eu falei, você tem que colocar em algum lugar para lembrar. Coloca um lembrete, gente. Coloca no despertador para colocar uma vez por semana despertar para você. Ó, não é pessoal. Coloca assim, não é pessoal. Coloca esse lembrete no celular e anota em algum lugar. Porque se você conseguir pensar que não é pessoal, a chavezinha vai virar e você vai conseguir ter muito mais resultado. Inclusive porque essas coisas não vão estar te abalando. Eu já fiquei mal por causa de chefe. Gente, eu já fiquei muito mal, assim, de chorar, de ir pro banheiro chorar. Que já aconteceu com vocês? Alguém já teve esse tipo de situação? De querer largar tudo, porque não foi para isso que eu estudei, não foi para isso que eu fiz esse tanto de faculdade, estudei tanto, não é. Eu já pensei. Então, depois que eu aprendi que se eu não levar pro lado pessoal fica mais fácil, as coisas quando acontecem, porque isso não faz parar de acontecer, mas faz com que eu pare de lidar de forma negativa com o que acontece. Então, não leve pro lado pessoal. Não leve pro lado pessoal. É um problema dele, é um problema nele. Não é um problema seu. Não é um problema com você. Então, não leve pro lado pessoal, tá bom? Primeiro ponto. É difícil, mas é um exercício para todos os dias, tá? Aí tem gente que já chegou até na frente do chefe, eu corri pro banheiro. Eu corri pro banheiro, mas quase que não dava tempo, tá? Então, assim, não leva pro lado pessoal para não adoecer. O pessoal falando aí que teve depressão, que não sei o quê. Pois é, se você não levar pro lado pessoal, fica mais fácil, você adoece menos ou não adoece. Segunda dica, arranje uma forma de se comunicar de forma correta. Comunique-se de forma correta com esse chefe. Você tem que arranjar uma forma de descobrir a melhor maneira de você conversar com esse chefe, de se comunicar com ele. Por exemplo, isso para evitar dramas futuros e conversas cruzadas. Então, por exemplo, se o seu chefe ele é do tipo que gosta de receber um relatório do plantão, você vai providenciar esse relatório adequado à necessidade dele. Tem que ser detalhado? Tem que ser só o resumo? Como é que ele gosta de se comunicar? Ele gosta quando você chega e conta tudo o que aconteceu, que é os mínimos detalhes? Ou ele é do tipo que, se você chegar dando os mínimos detalhes, ele vai falar, não, anda logo, fala logo, eu só quero saber o que deu, o que resolveu. Identifica qual é o perfil comportamental desse chefe e cria uma forma de se comunicar com ele de acordo com o que ele precisa, do que ele aceita, tolera. Isso para evitar problemas para você. No curso Leader Coach, a gente trabalha com análise de perfil comportamental justamente para identificar qual é o perfil da pessoa com quem você está lidando. Então, quando você identifica o perfil, você consegue lidar com aquela pessoa adequadamente. Existem perfis que, se você chegar lá e falar resumidamente, ele vai achar ruim. Da mesma forma, existem perfis que, se você chegar lá e ficar dando detalhes demais, também vai ser ruim. O meu perfil, eu não gosto de detalhes demais. Se eu deleguei, eu quero que me entreguem o resultado. E o percurso que ela fez para poder alcançar aquele resultado não faz muita diferença para mim. Isso por causa do meu perfil comportamental. Isso tudo é identificado com testes e tal. Então, no caso do seu chefe, identifique e descubra a melhor forma de se comunicar com ele, tá bom? Isso para evitar problemas e conversas cruzadas. Você lembra que tem os tipos de chefe que é o indeciso? Que fala um negócio e depois muda de ideia? Isso é um perigo. Porque normalmente ele não assume que ele mudou de ideia. Ele não... É porque ele não sabe que ele mudou de ideia. Ele não percebe que ele tá mudando de comportamento o tempo inteiro. Não é uma coisa proposital, pessoal. Não é uma coisa, vou ali ferrar com ele agora. Não é. Ele não tá fazendo aquilo de propósito, lembra? Não é pessoal. Então, ele não sabe que ele tem aquele comportamento. Se você não registra de alguma forma, não cria uma forma de comunicar com ele de forma para ficar tudo claro, corre o risco de você, no final, ser a culpada por tudo que aconteceu. Daí a gente vem para a terceira dica, que é justamente de documentar tudo.
Tudo bem que a maioria das coisas a gente recebe orientação por via oral, né? A gente conversa e fala, faz assim, ok. E aí a gente tem uma conversa e chega ao resultado. Mas todas as oportunidades que você tiver, peça para ele te enviar um e-mail com aquela solicitação, mesmo que você já esteja fazendo. Peça para ele te mandar uma mensagem de texto com a solicitação, com a orientação, porque aí você se respalda. Inclusive, não tô falando de respaldo jurídico de processos, não tô falando disso, não, tô te falando de ele voltar atrás no que ele falou, ou de ele dizer que não disse aquilo, e você poder mostrar o celular, aqui doido, ó, a sua conversa aqui comigo, tá vendo? Fiz porque você orientou. Então, tenha o cuidado de documentar todas as vezes que for possível. Crie formas disso ser possível todas as vezes. Pede para ele, não manda para mim por e-mail, beleza, eu já vou fazer aqui, mas manda para mim por e-mail essa solicitação. Ele não vai poder falar, não vou mandar. Mas por que não vai mandar? Não é para fazer? Eu só queria que tivesse isso lá para eu ver se eu entendi direito o que você está pedindo. Então, crie formas de documentar para que você se respalde, não juridicamente, mas contra a loucura dele, tá? Quarta dica. Lembra que eu falei do chefe que está passando por problemas ou o chefe que é um problema o tempo inteiro? Existem chefes, por exemplo, aqueles que têm os rompentes de raiva, né? Os que têm o pavio curto. E às vezes essa pessoa está passando por um problema. Às vezes, nós somos humanos, gente. Vocês são chefes aí, vocês sabem que a gente se abala pelas coisas da vida. Imagina a situação, vocês estão trabalhando, não sei como é que tá aí, Covid e tal, mas imagina o estresse e a tensão de quem tá na coordenação, na chefia das unidades agora, nesse momento de crise que o Brasil tá passando. Tá todo mundo à flor da pele. E aí, com isso, às vezes você tem que trabalhar deixando alguém doente seu em casa. Não é? Não é assim? Às vezes você tem que ir trabalhar correndo risco, sabendo que não vai ter tudo que você precisa lá e correndo o risco de adoecer também, ou de levar aquelas coisas lá para sua casa. Então, entenda os problemas do chefe também. Se for algo pontual, releve, tá? Releva. Agora, se não é uma coisa pontual, se ele realmente é daquele jeito, aí a gente tem que usar as outras dicas que eu vou te passar aqui. Quinta dica. Quando tiver difícil, finge que ele é um cliente. Finge que ele é um paciente. Finge que você precisa dele para você receber um salário. Mas não vale aquela máxima de que os clientes têm sempre razão. Cuidado, porque isso não vale nem com cliente mais hoje, né? Então, é para você pensar, não, peraí, que eu preciso dessa pessoa para eu receber o meu salário, eu preciso que ela aprove o meu trabalho. Pensa nisso, pensa desse jeito. Porque aí você não corre o risco de você explodir com essa pessoa e jogar a cadeira na cabeça dele. Quando você pensar, não, peraí, é só um momento, é só uma coisa que está acontecendo pontual e eu preciso desse trabalho, aí você respira quanto até 10 para você não jogar a cadeira na cabeça dele, tá bom? Então, quinta dica, finja que ele é um cliente e trate ele da forma como você gostaria de ser tratado. Vai ficar mais fácil lidar com essas pessoas. Sexta dica, aí a sexta dica é justamente associada à quinta aí. Cuidado para não queimar oportunidades. Por mais que seja difícil do que eu vou te falar agora, eu preciso falar. Essa pessoa, ela é responsável pela sua avaliação. Olha que merda. Ele é responsável pela sua avaliação. É ele que fala se você está apto ou não para continuar no trabalho. É ele que fala se você, sei lá, é ele que controla a sua vida ali dentro da empresa, da instituição. Então, infelizmente, é ele. Como infelizmente é ele, cuidado para você não queimar oportunidades, sendo aí também alguém estourado, ou alguém que muda de opinião o tempo inteiro, ou alguém que não dá incentivo, que não está próximo à sua equipe. O que eu tô querendo dizer aqui nessa dica é que você, cuidado para você ser doido demais, tipo, não tô nem aí, e acabar perdendo a oportunidade, porque bem ou mal é ele que faz a sua avaliação, é ele que vai falar que você é apto, tá bom? Então, se você precisa realmente trabalhar com aquela pessoa, cuidado para ele não te prejudicar, porque ele tem o poder para isso. É ruim ter que falar isso, mas ele tem o poder, ele é seu chefe. Então, de alguma forma, ele pode te prejudicar. Cuidado para não queimar oportunidades. Essa é a próxima dica. Essa dica, sexta.
Sétima dica, entregue o máximo que puder. Sabe quando ele te pede para entregar X? Entrega 2x. Sabe quando ele te pede para fazer tal coisa? Faz lindo, deixa brilhando, sei lá, faz um negócio perfeito, faz além do que ele pediu, porque aí você não dá motivo para ele implicar com você. Então, a sétima dica é entregue o máximo que você puder. Sempre entregue a mais. Ele quer que você cubra um plantão, pergunta se não quer que você cobre os dois, sabe? Sempre que possível, né, gente? Você não vai se prejudicar por isso. Então, sempre que possível, entregue além do que foi solicitado, entregue além do que foi pedido. Isso é uma forma, inclusive, de você ganhar espaço com ele, tá bom? Oitava dica, dica número 8. Seja flexível. Ó, deixa eu explicar a flexibilidade, como que funciona. Eu falei, não é... Quando a gente pensa, o chefe tem sempre razão, né? No sentido daquele do cliente tem sempre razão. É porque, às vezes, a gente também tem um gêniozinho meio complicado. E, por causa de situações passadas, corre o risco da gente falar, não, dessa vez eu não vou ceder. E acabar sendo prejudicado por isso. Então, cuida aí para que você não seja também uma pessoa inflexível. Bater de frente com seu chefe não vai te ajudar. Entende que se houver uma disputa ali, se ele é seu chefe, ele é um cargo de confiança além do seu, acima do seu. A chance de você se prejudicar é muito maior do que a dele se prejudicar. Então, tenta ser mais flexível para que as coisas aconteçam. Às vezes é até bom confiar que ele sabe o que está fazendo. Sabe, tem hora que teve vez, foi até essa semana, não era nem chefe não, mas foi uma situação e eu falei assim, ó, eu prefiro pensar que tem alguma coisa que ele sabe, tem de informação, que eu não sei, e por isso ele tá tomando essa decisão. Porque não é possível que ele tome essa decisão de forma tão aleatória assim, tão estúpida. Então, assim, às vezes é bom você ser um pouco flexível e até pensar, poxa, de repente ele sabe de alguma coisa que eu não sei, por isso ele tá tomando essa atitude, vamos confiar. Seja um pouco flexível com o que acontecer, para não se prejudicar, tá bom? Oitava dica, encontre rede de apoio. Vamos lá, o que é rede de apoio? É isso que a gente está fazendo aqui agora, ó. É você falar com a outra, ó, força aí, colega. É você poder falar com alguém, nossa, eu tô passando por isso, por isso e por isso. Nossa, isso aconteceu assim, 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 como é que você tá lidando? E ter pessoas com quem conversar, com quem desabafar, pessoas de confiança, com quem conversar, com quem desabafar sobre o que acontece, para que você não precise guardar tudo, para que você possa pôr para fora em um ambiente que não é o próximo ao seu chefe, para você não explodir. Então, essa dica de você encontrar uma rede de apoio vai te fortalecer e te aliviar. O curso Gestão de Conflitos, no curso Gestão de Conflitos, a gente tem lá o lugar onde as pessoas colocam os comentários, fazem perguntas, né? Eu vou lá, leio, respondo tudo. E é muito legal porque lá é um ambiente seguro, vocês colocam a situação, os colegas vão contribuindo, eu poderia ter feito isso, faz assim, testa isso. Então, de uma forma uma rede de apoio para que você se sinta amparado, porque não é fácil lidar com chefes difíceis, né? A gente, às vezes, precisa daquele trabalho, precisa daquele emprego. Então, essa rede de apoio vai te sustentar nos momentos que você estiver fraquejando ali. É importante ter essa rede de apoio, que seja virtual, que seja colegas de outro setor, que seja colegas que tiveram experiência com ele, tá? Mas que tenha essa rede de apoio para te apoiar. Eu acho que essa é a 9ª dica, né? Eu falei, é a 9ª, beleza. E a 10ª dica é estabeleça limite. Existem vários momentos em que as pessoas mandam perguntas para mim e a minha orientação é, cara, procura outro emprego. Você não precisa ficar o resto da vida trabalhando no lugar que você está. Não precisa. Se você pensa que precisa, você está enganado. Não precisa. Você não tem que dar certo lá e ficar a vida toda. Tá tudo bem não ter dado certo. Então, coloca um limite. Até que ponto você consegue ir dentro do seu limite de aceitação para conviver com uma pessoa que pode estar te fazendo mal? Esse limite é você que põe. Não sou eu, não tem como eu te colocar esse limite para você. Não tem como sua esposa, seu esposo, não é você. Enquanto tiver
saudável lidar com o chefe difícil, tá tudo bem. Quando começar a te adoecer, aí você não pode mais estar lá. E é só você que vai saber isso. Então, colocar um limite é importante para que você saiba o momento de sair. Você tá com um chefe difícil, você tá vendo que tá chegando pertinho do limite, cara, já começa a procurar outro emprego. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Porque essa questão de colocar limites faz com que você restabeleça a sua saúde. Gente, é tirar um peso, um negócio das costas assim que você parece, você respira. Então, se você respira, consegue respirar, você de repente aproveita até oportunidades melhores em outros lugares. Você não precisa ficar no trabalho que você está o resto da vida. Você tem que estar em um ambiente que te faz bem, que te permite crescer e que não te adoeça. Se você está adoecendo no trabalho, tá errado, tem alguma coisa errada aí. E tem que agir o quanto antes, não deixar chegar lá no final em que você já está passando mal, já tá tendo burnout, já tá com um monte de problema. Não deixa chegar nesse ponto, não. Ninguém pode te adoecer, a não ser que você permita, tá? Então, não permita. E aí, pra fechar, que a gente já tá no limite do horário aqui, pra fechar, eu quero te dizer o seguinte. Tudo que acontece com a gente é a gente que permite. Por mais que a gente vá e, não, mas eu acho que às vezes acontece um negócio... Não, a maioria das coisas, tudo é o que a gente permitiu. E no caso de lidar com pessoas, com chefes difíceis, também é assim. Então você só precisa permitir até onde for o seu limite. Na hora que estiver passando do limite, começa a procurar outra coisa, começa a procurar outro lugar, começa a procurar outro chefe, porque é muito mais fácil você mudar, já que isso tá te fazendo mal, do que você ficar na luta lá gastando energia para tentar mudar aquela pessoa ou aquele ambiente. Não se permita estar em um lugar onde você não pode crescer, onde você não pode se manter saudável, onde as pessoas não querem o seu bem. Não fica! Tá tudo bem trocar de emprego. Aproveita para se capacitar, cria o seu diferencial para que as empresas te queiram, para que as pessoas queiram trabalhar com você. E sempre pensando, né, lembrando que é você que define o que acontece com você, com a sua carreira. É você que define onde você vai estar amanhã para trabalhar, é você que escolhe. Ninguém te obriga a trabalhar naquele lugar com a arma, não tem isso, né? Então, faça escolhas corretas, seja imparcial ao ter que decidir. Eu sei, a gente tem conta, boleto, bababá, uma escola de menino, um monte de coisa para pagar. Mas doente você não vai conseguir sustentar ninguém. Então, tem que buscar esse ambiente saudável para que você se mantenha saudável e consiga, inclusive, ser feliz com a sua família, manter a sua família unida e sustentada, né? Não corra o risco de adoecer por causa disso, por conta de ambientes tóxicos. Bom, pessoal, era isso. Quem já lidou com chefe difícil aí sabe que a chance é muito fácil adoecer, falta só um pouquinho assim adoecer. E eu espero de coração que essas dicas tenham te ajudado. Não se apega a trabalho, não se apega a serviço, não. Se apega a você. Enquanto estiver sendo bom para você, vale a pena. Se não estiver sendo bom para você, não vale mais. Tá tudo bem mudar. Corre atrás, vai atrás do que tem que ser feito, de outro emprego, se for o caso. Vai atrás de outro chefe, se for o caso. Vai atrás de outra carreira, se for o caso. Mas não adoece não, tá? Não adoece não, porque na hora que você adoecer, não vai ter seu chefe lá do seu lado para te ajudar. Ele não vai te ajudar. O hospital não vai te ajudar. As pessoas que trabalham com você talvez estejam amigos ali pertinho, mas na hora que o pau quebra mesmo, ninguém tá lá, é a sua família que tá. É você que tem que cuidar de você, tá? Promete pra mim? Não deixa as coisas piorarem, não. Não deixa as coisas chegarem no limite. É ruim trabalhar em ambientes ruins, em ambientes tóxicos. É ruim no sentido mais literal da palavra inteiro, assim, ó. Então não se permita, não aceite, não tolere isso. Coloca limite. Lógico que você vai ali tentar driblar as coisas, tentar resolver de forma consciente, de forma a demonstrar sua inteligência emocional, mas quando estiver chegando próximo ao limite, sai fora. Sai fora porque tem lugar melhor para você, tem lugar que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a se desenvolver e que vai fazer com que você seja um profissional muito mais feliz.
Profissional feliz é o que a gente precisa, tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado comigo até o final. Como a gente não chegou a 150, inclusive hoje foi o pior dia, tá? Todos os dias a gente teve mais de 100 pessoas ao vivo aqui pelo meu perfil pessoal. Hoje ficou menos de 100 todo dia. Falei pra vocês não me deixar sozinha, que era a última live, hein? Que maldade. Pois é, obrigada por terem ficado comigo aqui até o final. Obrigada por terem acompanhado essa semana de lives aí. Semana que vem a gente não tem live, eu vou estar entregando o curso. Semana que vem começa o curso de gestão de conflitos com essa turma que está formando agora. O curso de liderança positiva que começa segunda-feira também. Então, semana que vem vai ser super corrido, mas eu vou vir fazer story de conteúdo pra gente testar, pra ver se story e live, qual é melhor, se é story ou live, tá bom? Gente, as inscrições para o curso Gestão de Conflitos para Enfermeiros com desconto encerram hoje à meia-noite. A partir de meia-noite já era, acabou Elvis para sempre e a gente não sabe mais quando vai voltar o desconto. Bem provável que never. Então corre lá, garante a sua vaga. As inscrições estão no link da bio, né, no link da descrição do perfil ou nos stories também. Tem o link lá para vocês fazerem a inscrição. Aproveita a oportunidade. Não fica passando perrengue não, gente. Não fica tentando adivinhar como resolver as coisas não. Tem um jeito de resolver o negócio. Tem as estratégias. Eu ensino tudo lá no curso. Vai lá, faz. Mas se você não fez as inscrições, tá tudo bem também. A gente vai continuar te ajudando aqui pelo Insta, tá bom? E pelo grupo do Telegram, se você tá lá, ótimo. É bom que você vai ter mais acesso a mim, inclusive, por lá. Eu ia falar uma coisa importante. Ah, sim, lembrei. Ó, segunda-feira tem aula ao vivo. Segunda-feira tem aula ao vivo lá no YouTube. Aí, ó, a Aninha tá perguntando. Vai ter aula segunda lá no YouTube. Segunda-feira é aula de feedback. Segunda-feira, aula de feedback imperdível. A aula de feedback é no YouTube, porque eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês vão ver as estruturas, vai ser bem legal, vai ser bem visual. Tem que levar papel e caneta para poder assistir essa live, porque esse webinário, porque tem conteúdo, inclusive, complementar. Eu vou mandar para vocês um PDF antes da aula. O ideal é que você imprima ou deixe esse trem fácil lá, porque a aula de segunda é de feedback. Importantíssima, tá bom? Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui, até o final. Obrigada, Márcia, Débora, Adenilson. Cadê? Adenilson tá perguntando. Pera, volta aqui o comentário. Mas não tem outro lugar que ela disse que tinha lá pra ver. Não entendi a sua pergunta, manda de novo. Amanhã no YouTube, na segunda-feira, 19h57. Pra você participar, você tem que se cadastrar. É ao vivo, sim. Para você participar, você tem que se cadastrar no link que eu vou colocar no story, tá bom? Eu vou colocar no story agora, mas tá lá na descrição do meu perfil também. No perfil que você tá assistindo aqui. O horário é segunda às 19h57. 19h57, nem um minuto a mais. E eu começo com conteúdo na lata, porque tem muito conteúdo. Vai ser no YouTube, vocês só vão conseguir participar se receber o link por e-mail. Então tem que fazer cadastro. Não vai receber aqui pelo YouTube, pelo Instagram, tá bom? Presta atenção. Você tem que cadastrar, aí vai aparecer um videozinho meu, e aí esse vídeo vai estar falando que eu te mandei um e-mail. Você tem que ir lá, achar esse e-mail, clicar no link confirmando a sua inscrição para receber o link da aula. Senão já era, não participa. Beijo, beijo. Eu vou para os stories hoje, porque vocês capricharam, tem um monte de pergunta lá nos stories e eu quero responder tudinho. Vou ver se eu respondo em vídeo hoje ainda. Beijo, beijo. E eu estou encerrando a live no Ibrahim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta importante. O horário de segunda, já falei. A aula é ao vivo, sim. Chegou tarde, assiste a reprise. Essa aula vai ficar disponível para vocês aqui, tá bom? Por 24 horas também. Tô encerrando no Instagram. Obrigadão por terem ficado comigo até o final. E agora eu tô encerrando no meu perfil também. Gente, todos os links da vida estão na descrição do meu perfil. Telegram, aula de segunda-feira, inscrição do curso com desconto, inscrição do curso Líder Coach, do curso Liderança Positiva, tudo lá. Tudo na descrição do perfil, tem um linkzinho azul. Clica na minha fotinha, vai pro perfil, tem um linkzinho azul. Agora corre para fazer a inscrição no curso Gestão de Conflito antes do desconto sumir. Gente, ó, hashtag quem amiga Visué, tá avisado. Beijo, beijo, até a próxima, pessoal.